Este vídeo é o vídeo 2 de 2, que apresenta o protocolo BB84 dentro do IBM Quantum. Eu sou o aluno Daniel Carvalho, do curso de Física da UFSM, orientado pelo professor Dr. Jonas Maziero. Para fins didáticos, nós dividimos o protocolo BB84 na parte quântica e na parte clássica. E dentro da quântica, nós já desenvolvemos no vídeo anterior a parte de envio de fótons dentro do IBM Quantum. E agora, neste vídeo 2, nós vamos fazer a parte final da criptografia quântica dentro do IBM Quantum. Dando continuidade à programação aqui no IBM Quantum, nós temos essa parte da esquerda que já foi feita, que é o envio de fótons. Então, agora a gente tem que criar a parte do receber o fótons, ler ele na base X ou na base Z. Como é que a gente faz isso? Isso aí é importante relembrar lá no vídeo 4, que tem os vídeos sobre as bases. Então, mas vou fazer uma breve revisão aqui. Para ler na base Z, é simplesmente colocar aqui a leitura na base Z, que já está pronto no IBM Quantum. Para ler na base X, vai ter que ter a Hadamard. Só que, dentro do protocolo BB84, isso aqui vai ter que ser escolhido de forma aleatória. Então, às vezes, essa Hadamard vai ter que estar ativada e às vezes desativada. Então, a gente cria um vínculo exatamente o que a gente fez antes. Ou seja, eu vou ter que ter uma condicional aqui que vai ativar ou desativar essa Hadamard. Ela ativa, por exemplo, se for 1 e desativa se for 0. Então, vamos criar. Deixa eu apagar aqui. Ó. Então, da mesma forma que a gente fez aqui, ó, vou colocar nessa linha aqui uma Hadamard, ou seja, entra em estado de superposição, e depois eu faço uma leitura. Aí ele vai ler e vai jogar para essa linha clássica aqui, tá? Vamos criar aqui uma separação para organizar. Ok? Então aqui, nessa linha clássica, eu vou ter ou 0 ou 1. Tá? Então, eu vou fazer agora, nessa linha que mais importa, colocar as possíveis leituras, utilizando a base Z ou a base X. Então aqui envia fótons e aqui vai receber e ler os fótons ou na base X ou na base Z. Tá? Lembrando que essa Hadamard ela vai ter que se desativar ou ativar para ter essa aleatoriedade. Então o que a gente faz? Ó, a gente vai colocar um if. Ó, coloquei um if para se ativar o valor 1. Quando ele for ler, ó, exatamente essa linha 2 aqui. Então, ó, quando aqui gerar 1, ele vai ativar a Hadamard, e quando aqui gerar 0, vai desativar. Ou seja, a gente vai ter a leitura na base Z ou na base X. Para a gente poder entender melhor, fiz uma parte mais didática que a gente vai bater passo a passo do protocolo BB84 no IBM Quantum. A gente, de início, tem que lembrar que essa é a linha em que vai ter a parte essencial do protocolo BB84. Vai ter essa parte em que envia os fótons e essa que recebe os fótons. As demais linhas são mecanismos que nós criamos para criar as variedades, a questão das possibilidades aleatórias. Então, ó, vamos entender como é que funciona esse mecanismo. De início, sempre entra o 0. O 0 ele vai chegar na Hadamard e vai entrar em estado de superposição, ou seja, ele vai ser 0 e 1 ao mesmo tempo. Quando ele é lido pela porta Z, ó, ele foi lido, ele tem que se definir. Ó, definiu e ele vai se definir por 1. Ele segue aquela linha e entra na linha clássica. Aquela porta Hadamard, ela está com a condicional. Então, ó, se ele for 1, ele vai ativar. Então, essa Hadamard, ela passa a funcionar. Mas vamos pensar que lá em cima, a gente tem o caso em que foi lido e definiu como 0. Ó, ele chega ali, e como é 0, essa porta Hadamard, ela não vai estar ativa. Então, esse é o mecanismo que a gente criou para que
uma porta, determinada porta, pode ser essa Hadamard, ou a porta norte do lado, se ative ou desative, e crie as 4 possibilidades que tem de envio dos fótons. Aí, lembrando, quais são as 4 possibilidades? As 4 possibilidades são as duas estarem desativadas, ó, fica nenhuma porta ativa, ou seja, vai vir um 0 daqui, vai passar, essas duas portas não vão estar ativas e quando for chegar aqui, eles já vão ler esse fóton enviado como se não houvesse nenhuma porta passando. Nós temos a porta 2, em que só o NOT está ativo. Nós temos a possibilidade 3, em que só a Hadamard está ativa. E nós temos a possibilidade 4, em que o NOT e o Hadamard estão ativos. Por fim, nós temos essa parte aqui, em que temos a leitura, ou na base X ou na base Z. Então, quando aqui recebe os fótons, ele pode estar com a Hadamard ativa junto com a leitura Z, então ele está lendo na base X, ou ele pode estar lendo na base Z, ou seja, aqui embaixo ele não ativou essa porta aí, a Hadamard, e fez com que só o Z estivesse ativo. Voltando aqui para o IBM Quantum, vamos criar agora a possibilidade de ter o espião, porque como a gente está trabalhando com o protocolo BB84, que é o de criptografia, ou seja, para proteger contra espião. Vamos ver o que acontece se a gente tiver um espião. O espião nada mais vai fazer do que o que? Aqui tem um envio de fótons. Ele vai querer roubar esse envio de fótons, a informação, para que ele também tenha a chave. Então, a gente teria o espião aqui. Só que, lembrando, quando ele entra em estado de superposição, quando ele faz essa leitura, ele modifica o estado desse fóton. Eu vou colocar uns medidores aqui para a gente poder entender isso aqui. Aqui eu coloquei uns medidores. Essa medição que a gente utiliza no IBM Quantum é como se fosse uma leitura de qual é o estado, mas ela não afeta a superposição. E vou colocar uma leitura aqui pós-espionagem. Olha o que acontece nesse caso aqui. Aqui, em Q2, nós temos a possibilidade de 50% de ser 1 e naturalmente 50% de ser 0. Mas quando ele pega e efetua a leitura, ele se definiu. Então, ele vai chegar 1. Então, aqui, a pessoa que recebe começa a ter uma margem de erro com relação do que é enviado. E essa margem de erro leva à desconfiança de que tem alguém espionando e se reinicia o ciclo.